Fala, pessoal. Hoje nós estamos aqui para debater o capítulo 3 do livro da Alice Lopes e da Elizabeth Macedo, que é sobre conhecimento, currículo como conhecimento. Tá bom? Em primeiro lugar, é importante a gente entender que a concepção de currículo depende das finalidades educacionais que se pretende com ele e dos contextos sociais nos quais são produzidos. Tá? Visamos apresentar múltiplas respostas a duas perguntas nessa aula. Portanto, a primeira delas é: no contexto social da escola, que conhecimento deve ser ensinado? A segunda pode ser enunciada como: qual conhecimento deve ser incluído no currículo e, por conseguinte, qual deve ser excluído? Tá? A gente vai apresentar basicamente 4 perspectivas nas quais a gente pode citar o conhecimento. A primeira é a acadêmica, a segunda é a instrumental, a terceira é a progressivista e a quarta é a crítica. Naturalmente, embora essas 4 perspectivas se situem em momentos diferentes da história, nenhuma se substitui à outra. A gente precisa considerar as misturas de sentido nessas perspectivas, afinal a gente encontra traços de todas elas, né, diferentes significações do currículo no contexto educacional. Embora, né, a abordagem crítica, que é a última que a gente vai debater, pareça se destacar nesse contexto. Na perspectiva crítica, essa última que eu mencionei, temos um debate entre conhecimento acadêmico e conhecimento científico, historicamente sistematizado, versus saberes populares e saberes experienciados pelos alunos em sua vida cotidiana. Então, o debate é belíssimo e contrapõe as ideias de Freire e Saviani/Libânio sobre o currículo. Passemos agora a discutir a perspectiva acadêmica. Mas as características dessa perspectiva acadêmica. A primeira delas, né, que a gente pode mencionar, tá, é que o conhecimento explica o mundo e define as melhores formas de atuar nele. A segunda característica é: o conhecimento é derivado de regras e métodos de validação. Portanto, decorre que todo conhecimento é saber, mas nem todo saber é conhecimento. Conhecimento, em grego, episteme, vamos usar reiteradamente essa palavra para se referir a conhecimento, é um conjunto de concepções, ideias, teorias, fatos e conceitos submetidos às regras e aos métodos consensuais de comunidades intelectuais específicas, tal como a física, a química ou, né, elementos de uma determinada outra comunidade que não seja de conhecimento acadêmico também, tá? Pode ser. Agora, nessa perspectiva, conhecimento se enquadra nessa definição. Como eu ia falando, né, na abordagem academicista, conhecimento é ciência, tá? Então, eu coloco a episteme num amplo conjunto, na perspectiva acadêmica ela vai e reduz. Para a abordagem acadêmica, conhecimento é ciência. Mesmo assim, alguns saberes não científicos podem ser inclusos, tais como a literatura. Então, tem essa pequena discussão. Numa posição positivista, aí particularmente existem vertentes na abordagem acadêmica, somente as ciências naturais podem prover regras e métodos para validar saberes. Cabe destacar ainda que a visão acadêmica vai além da positivista, porque ela inclui todas as perspectivas que prevêem uma razão única para validar saberes como conhecimento. Tal conhecimento, nessa perspectiva, é suposto neutro e desvinculado das relações sociais de produção desses saberes. O conhecimento escolar, para a perspectiva acadêmica, deve seguir a lógica dos conhecimentos disciplinares da academia. Então, trabalha-se com a ideia de cânone. O que é o cânone? É um corpo de conhecimentos selecionados para transmitir a lógica do conhecimento produzido pela humanidade aos mais jovens. A escola tem, portanto, a função de ensinar os princípios racionais que garantem a compreensão desse cânone e permitam o desenvolvimento da mente. 2 autores aí importantes dessa vertente acadêmica são Hurst e Peters. Tá? Hurst e Peters são 2 educadores que admitem que a educação deva ser fundada na natureza do conhecimento, pois ela deve desenvolver o pensamento conceitual e o domínio de esquemas simbólicos. Para esses autores, o domínio desse pensamento conceitual e de esquemas simbólicos
é o que permite a perpetuação da cultura humana. Outros dois autores, né, que, numa veia similar, trazem essa noção, são Brunner e Schwab, que defendem que o conhecimento escolar é derivado da estrutura das disciplinas acadêmicas. Brunner indica que se o estudante entende a estrutura da disciplina, ele entende a disciplina. Já Schwab admite que a estrutura da disciplina é substantiva, portanto, o seu ensino deve se focar em sua sintaxe, nomeadamente os cânones de evidência e provas e a sua forma de aplicação. Tá? Esses traços, tá, gente? Eles continuam nas perspectivas instrumental e progressivista que iremos abordar na sequência. Vamos abordar agora a perspectiva instrumental. Assim como a perspectiva acadêmica, a perspectiva instrumental também entende o conhecimento como legitimado pelo atendimento às regras e métodos rigorosos no âmbito acadêmico. Ela tem por referência a razão instrumental, que se traduz na busca de legitimação pelo atendimento eficiente a determinados fins, sem problematizar os processos que conduzem a esses fins. Muito semelhante aí ao tecnicismo, tá, gente? Para Adorno e Horkheimer, tá? A razão instrumental é o mero auxiliar do processo econômico. Ademais, ela reifica o sujeito, transformando-o em coisa, logo extirpa consciências, ela não participa do processo social. Então, isso aqui, na verdade, é uma crítica feita por Adorno e Horkheimer, né? Aí já no século XX. Que perspectivas adotam a razão instrumental? A gente pode citar dois exemplos, quais sejam o Bobbitt, com a teoria da deficiência social, e o nosso famoso Tyler, com seu currículo centrado em objetivos. Na primeira, a perspectiva instrumental, ou melhor, na perspectiva instrumental, né, de acordo com Bobbitt e Tyler, a escola tem finalidade de formar cidadãos capazes de gerar benefício amplo para a sociedade. Assim, o conhecimento ele deve voltar-se à formação de habilidades e de conceitos necessários à produtividade social e econômica. Portanto, o conhecimento escolar deve ser traduzido em competências, habilidades, conceitos e desempenhos passíveis de serem transferidos e aplicados em contextos sociais e econômicos fora da escola. A aplicação é entendida como desejável se atende fins sociais que mantenham e incrementem as funções do sistema vigente na sociedade. No nosso caso, o sistema que vive na nossa sociedade é o sistema capitalista. Tá bom? Bom, como exemplo, a gente pode buscar a formulação de objetivos educacionais de Tyler, tá? Que tem como fonte a natureza dos alunos, a vida contemporânea e o conhecimento de especialistas, como foi falado na primeira aula. Tyler, inclusive, chega a incluir a influência de vários contextos sociais nas suas fontes, mas tais fontes visam controlar os fins a serem atingidos com o currículo. Foi uma das conclusões que nós chegamos, que Tyler está essencialmente interessado em controle social. Há outras vertentes também alinhadas à perspectiva instrumental, que são, por exemplo, o currículo por competências e os currículos voltados ao interesse do mundo globalizado. Então, essa perspectiva instrumental ela equivale a Tyler e Cole, aquele pessoal ali do planejamento mais hardcore, digamos assim. Passemos agora à perspectiva progressivista. No Brasil, essa perspectiva progressivista teve como grande nome Anísio Teixeira, grande educador brasileiro. O progressivismo deweyano, ele admite que qualquer campo do conhecimento humano representa um corpo de verdades a ser usado para que se descubram novos problemas, se façam novas pesquisas e se alcancem novas conclusões. Nessa perspectiva, que pode ser chamada de pragmática, o conhecimento deve favorecer a melhor execução das atividades humanas. É pragmática porque o conhecimento se baseia nas experiências das pessoas, e essas visam certas finalidades que se associam ao bem-estar da humanidade, o que a difere, logicamente, da instrumental.
Dewey concebe esse bem-estar como ligado à democracia. Portanto, a escola deve contribuir para as mudanças sociais, o que implica em formar alunos continuamente para a cidadania. A relação de aproximação da perspectiva progressivista com a acadêmica é que elas duas fazem referência aos saberes acadêmicos. No entanto, o afastamento surge porque o progressivismo admite que não devemos somente formular o currículo com base na lógica das disciplinas. O currículo deve ser construído levando-se em conta também a psicologia do conhecimento. Dewey admite, ainda, que o currículo pode ser visto de dois pontos, o lógico e o psicológico. O primeiro é um sistema de fatos válidos organizados com base em explicação comum e base mútua, o lógico, ok? O segundo, que é o psicológico, nele o conhecimento é visto como modo ou forma de experiência individual, já que os indivíduos sentem e pensam o mundo. Para Dewey, cabe destacar que o psicológico vem antes do lógico. Ele é mais relevante do que o lógico. Dewey e Tyler, tá, gente? Você pode também, talvez, estar pensando nisso. Tem aproximações e afastamentos. A aproximação é pelo interesse dos alunos e da vida, e não apenas das disciplinas acadêmicas. Ele baliza, né? Esse interesse baliza a seleção de conhecimentos do currículo. No entanto, no que tange a consideração de um conhecimento próprio da escola, a matéria escolar, os dois se distanciam. Para Dewey, o conhecimento escolar tende às finalidades educacionais e não submete a escola aos objetivos estabelecidos com base em concepção instrumental, tal como assume Tyler. Ademais, para Dewey, o conhecimento escolar deve levar em conta o desenvolvimento e maturidade dos alunos, suas experiências e atividades, o que não acontece para Tyler. Dewey pode ser considerado uma espécie de precursor do construtivismo, pois ele centra o ensino na aprendizagem do aluno e admite a escola como espaço de produção de conhecimento. Inclusive, Giroux, tá? Que é uma das perspectivas críticas, né? Ele parece ser influenciado por Dewey, uma vez que sustenta ideias desse autor. Para ele, a escola é onde os alunos devem aprender a vida democrática e os conhecimentos necessários ao seu fortalecimento. Mas é de onde se desenvolve também a luta política, né, de estilo pedagógico. Para ele, né, a escola pode bloquear as dimensões materiais e ideológicas da democracia, mas vai além, pois inclui a luta social e política da qual a escola faz parte. Então ele vai além do Dewey justamente porque o Dewey só coloca, né, a luta política como de estilo pedagógico, enquanto o Giroux entende isso de uma perspectiva mais integral. Passemos aqui, por último, né, a perspectiva crítica. É por último, porque essas três outras visões são bem sintetizadas. Aqui a gente vai começar a discutir algumas teorias críticas, tá? E vai fazendo alguma separação entre elas. Cada uma tem a sua forma de pensar o mundo, mas elas têm algumas semelhanças, tá? A primeira delas é a conexão entre conhecimento, interesses humanos, hierarquia de classes e a distribuição de poder na sociedade, além de, claro, a ideologia. Todas elas consideram as experiências dos alunos e a possibilidade de formação para uma vida mais democrática. Tá? Lançam também as bases para o questionamento do significado do conhecimento escolar e problematizam de forma mais contundente a natureza do conhecimento. Ainda nesse último ponto de problematização da natureza do conhecimento, para os autores dessas abordagens, não é suficiente escolher o que você vai ensinar. É preciso questionar o conhecimento produzido, seus modos de produção, porque determinados conhecimentos são selecionados e outros não, uma vez que nenhum conhecimento é neutro. Ademais, focam na estrutura política, econômica e social de maneira a atuar nesses processos, além de investigar os modos pessoais de significação de diferentes saberes. Questionam também por que certos saberes são tomados como conhecimento e outros não. Então, alguns dos autores, né, que a gente pode mencionar aqui são Michael Young, Paulo Freire, Dermeval Saviani e José Carlos de Banho. Aí tem também o Michael Apple e outros que a gente citou. Tá? A gente vai começar aqui falando sobre o Michael Young. Tá?
Michael Young, ele é um dos precursores da nova sociologia da educação, que era um movimento inglês lá, e começou a estudar currículo, né, do ponto de vista da sociologia. Então, essa nova sociologia da educação começa a considerar o currículo como um problema de pesquisa na sociologia. Essa nova sociologia da educação, ou NSE, doravante, ela parte do interacionismo simbólico para definir o que conta socialmente como conhecimento. Nessa perspectiva, o conhecimento é construído nas interações sociais entre os sujeitos, formando um conjunto de significados disponíveis para o ensino. Esse conjunto de significados depende, logicamente, de convenções sociais e de acordos dominantes com os quais interagimos. Michael Young é um dos primeiros a confrontar Hersth Peters, tá? E ele o faz no que tange a natureza do conhecimento. A primeira acusação de Young é a de que o conhecimento é condicionado e relativo. Esse questionamento ele parte do princípio de que o que conta como conhecimento não se baseia em qualquer critério de verdade e em nenhuma epistemologia explícita para os diferentes saberes. Para Young, deve-se discutir o status de quem tem o poder de validar certos saberes como sendo conhecimento. Quando os conhecimentos são tratados como verdades, outros saberes não são tomados como verdadeiros. Então, para Young, os critérios de validação do conhecimento devem ser éticos e políticos, uma vez que ele considera que o conhecimento é válido e legítimo se ele contribui para a libertação humana. Ainda para Young, a relação entre conhecimento acadêmico e outros saberes sociais é de horizontalidade, portanto, na superioridade, porque o conhecimento é relativo. Tá? O conhecimento científico ele é tão conhecimento quanto o conhecimento social. Ele desconstrói a ideia de um currículo definido somente com base no conhecimento científico ou nas disciplinas acadêmicas, tal como fariam os academicistas. O Young ele entende a superioridade do conhecimento acadêmico como um aparato para manter as desigualdades sociais e hierarquias entre as pessoas. Ele considera ainda que os conhecimentos da elite intelectual têm ligação com o poder político e econômico, portanto, considerá-los superiores é manter essa estratificação de pé. O novo programa de Young, ele se baseia em que tais acordos e convenções permanecem socialmente e produzem exclusões. Ele se pergunta por que os conhecimentos escolares são distribuídos desigualmente. Ele admite também que a diferenciação entre conhecimentos é entendida como condição necessária para certos grupos terem legitimação como superiores ou de alto valor, ao mesmo tempo que outros têm seus saberes desconsiderados e excluídos. Para ele, quanto mais naturalizado o currículo, menos questionado ele é, e mais tomado é como único possível. Mas que saberes de alto status são esses? Young, é claro, e diz que são aqueles saberes vinculados a uma valorização da apresentação escrita em oposição ao oral, ao conhecimento que está no livro, né? O conhecimento que está escrito, está sistematizado. Eles são abstratos, né? Com estrutura, são generalizantes, são universais, com estrutura e compartimentação independente dos saberes prévios dos alunos. Ademais, são desvinculados da vida cotidiana e da experiência comum. Eles são ensinados, aprendidos e avaliados de modo individualista. Bom, o Young ele faz uma coisa interessante aí como crítica, mas depois ele mesmo tece uma autocrítica e ele reconhece que a nova sociologia da educação substitui o conhecimento acadêmico pela consciência popular ou pelo senso comum para fundamentar o currículo e o faz de forma acrítica. Dessa maneira, o currículo acadêmico ele vai se tornar tão não vinculado aos interesses das camadas populares que não dá para você fazer nada com ele. Então, ele entende que o currículo acadêmico não contribuiria de forma alguma para a libertação das pessoas ou não tornaria possível potencializar a compreensão do mundo em que vivem, o que é uma rejeição ingênua do conceito de estrutura social e uma desvalorização do papel do Estado nas questões curriculares. Então, essa autocrítica o Young fez. Quem foca nas relações entre conhecimento e estrutura social é Michael Apple, de quem a gente vai falar agora. Para realizar uma reconceitualização do campo do currículo, Apple estabeleceu uma forte relação entre trabalho intelectual e trabalho político do questionamento da ordem social que se estabelece. Sua visão se contrapõe aos enfoques instrumentais, acadêmicos e progressivistas. Ademais, influenciado por Gramsci, alia-se às classes trabalhadoras na luta pelas transformações históricas da estrutura econômica. Para Apple,
O conhecimento escolar é sócio-histórico. Então, princípios de seleção, organização e avaliação são escolhidos em um amplo universo de conhecimento. Portanto, essas escolhas se baseiam em valores, ideologias sociais e econômicas, além de embasarem-se em significados institucionalmente estruturados. O conhecimento, portanto, não é absoluto, ele é sócio-histórico para esse autor. Ainda, né, a Young acredita que para entender que, desculpa, Young não, Apple, para entender que a escola mantém a hegemonia de grupos dominantes, Apple vai analisar o que acontece na sala de aula e as interações de professores com alunos, de alunos com alunos na negociação dos significados do mundo. O trabalho de investigação curricular requer conectar tais processos à estrutura econômica da sociedade. Como conclusão desse raciocínio, é fundamental conectar conhecimento e economia. Apple ainda critica os instrumentalistas ao apontar que a visão de que a escola distribui conhecimento técnico para ampliar sucesso no mundo privado conserva as relações de estratificação social e de estrutura econômica. Ela acontece de maneira a manter essa estrutura. Tá? Então, esses autores têm um pé lá no reprodutivismo, alguns deles dois, né? O autor ainda indica que a escola produz sujeitos que atuam como agentes no sistema econômico e produz conhecimentos que atuam como capital cultural capaz de sustentar esse sistema. O currículo para a Apple admite que ele contribui, tá, para a acumulação de capital cultural e econômico pelas classes dominantes, uma vez que esse currículo divide entre o trabalho mental e o manual entre conhecimento técnico e não técnico. A perspectiva de Apple aponta ainda que não é claro o conjunto de suposições sociais e ideológicas que legitimam o conhecimento de certos grupos indeterminado do conhecimento de outros. Ele conclui, que o currículo é o produto dinâmico de lutas contínuas entre grupos dominantes e dominados, portanto, é fruto de acordo, conflitos, concessões e alianças. Ainda lembrando do terreno de disputa, né? Tais divergências envolvem não só questões econômicas de classe, mas dinâmicas de raça e de gênero para a Apple. Então a gente passa agora para debater a visão de Raymond Williams, na qual Apple se inspira. Então, para Williams, tá, a tradição seletiva é um fator de conexão da cultura vivida e a cultura de um determinado período. O que a gente entende por cultura vivida? É a cultura de uma época e lugar determinados, os quais podem ser acessados por quem vive nessa época e nesse lugar. Já a cultura de um período é uma cultura total, registrada, de todo tipo, que varia desde as artes até os mais variados fatos do cotidiano. Para Williams, a gente absorve a cultura de um período por meio de uma tradição seletiva que nos faz conhecer certos aspectos de uma época e outros não. Tal tradição seletiva, ela produz uma cultura geral humana. O registro histórico de determinada sociedade e a rejeição de áreas consideráveis da vida humana, o que implica naturalmente em reinterpretação. O processo é multidimensional, logo, não é totalmente educativo, mas a educação tem uma parte preponderante nele. Para Williams, educação é abstração e o currículo é um corpo estabelecido de conhecimentos a serem ensinados e aprendidos. Costuma-se não problematizar a seleção de conteúdos, apenas a sua distribuição em termos de tempo, série e quantidade. O conteúdo, naturalmente, ele está sujeito a variações históricas e a seleção expressa certos elementos básicos da cultura. Trata-se de um conjunto particular de o que a gente vai enfatizar, o que a gente não vai enfatizar, o que a gente vai falar, o que a gente vai omitir. A estreita relação entre seleção e distribuição de conteúdos, pois os selecionados têm relação orgânica com escolhas sociais envolvidas na organização prática. Para Williams, ainda, a hegemonia ela pode ser vista como uma tradição seletiva. Por quê? O conhecimento hegemônico é um corpo de concepções, significados e valores constituintes de práticas cotidianas e da compreensão humana sobre o mundo. Tá? Dessa forma, quanto mais se institui como senso comum, mais facilmente exerce ideologia. Quanto mais se transmite como universal e sistematizado, fruto de uma tradição que o seleciona como melhor, mais o conhecimento se traduz como cultura dominante efetiva.
Para Williams e Apple, tá? O conhecimento é poder. Poder, tá? Perpassa centralmente pelas relações entre Estado e economia. O conhecimento hegemônico atua como capital cultural e se associa ao conhecimento legitimado por ações oficiais do Estado. O Apple tem uma obra chamada Official Knowledge que ele fala sobre isso. O conhecimento técnico e acadêmico legitimado por relações de poder mediadas pelos órgãos oficiais do Estado se torna um conhecimento oficial, certo? O Estado é constituído em uma sociedade capitalista e sua ação é diretamente controlada pelo mercado. A política de conhecimento oficial do Estado institui formas de associar uma restauração conservadora com uma política de mercado. As formas efetivas envolvem ações visando a um currículo e a uma avaliação nacional controlados pelo Estado. Exemplo, avaliações de larga escala, Enem, IDEB, ENAD. Quer ver mais uma outra? PISA. O PISA não é avaliação governamental, é uma avaliação da OCDE. Aí eu acabei de dizer para vocês, né? A política de conhecimento oficial do Estado institui formas de associar uma restauração conservadora com uma política de mercado. Está aí, OCDE. A gente passa agora para Paulo Freire e a educação popular, né? Tendo falado aí sobre Apple, né? E de certa maneira, de Williams. É importante mencionar que o Freire é e foi muito influente, que ele propicia avanços com respeito à nova sociologia da educação e traz a linguagem de possibilidade que expande a noção de reprodução. Para Freire, a educação popular é um projeto de educação que visa possibilitar a luta dos oprimidos por meio de sua conscientização política e sua libertação. Não é para ser feito para os oprimidos, mas com eles, pois deve levar em conta os saberes e a existência real dos oprimidos. Para Freire, os conteúdos de educação tradicional eles são fortemente acadêmicos, compartimentados, estáticos, sem relação com a vivência concreta dos estudantes. Os educandos são tratados como sujeitos desprovidos de saber, passivos, não pensantes, como folhas em branco, esperando para serem preenchidas pelos sábios professores. A isso, o Paulo Freire chama de educação bancária. Freire defende uma educação problematizadora e crítica. Nela, considera-se que os seres humanos são históricos, vivem em realidades concretas em situação de opressão. Pensar nos saberes associados a essa realidade implica conceber a possibilidade de inserção crítica e da transformação da realidade. Trata-se de um processo intelectual e político, pois exige reflexão e ação transformadora. Freire usou o que hoje nós chamamos de temas geradores para alfabetizar trabalhadores rurais. Essa metodologia abre a possibilidade de conhecimento crítico da totalidade em que vivem os sujeitos, tá? Oprimidos. O conhecimento crítico da realidade requer a possibilidade de articular partes desconexas na análise de um tema significativo da existência das pessoas. Um bom exemplo é o de aprendizado da palavra terra. Ela tende a ser aprendida de forma mais significativa se conectada à luta dos oprimidos pelo direito de trabalharem a terra para sustento e moradia, do que se as sílabas ter e ra, né? Como de costume se faz no processo de alfabetização. Para Freire, a prática do diálogo é fundamental. Dialogar e encontrar-se com pessoas em mediatização no mundo. Não é possível haver diálogo entre os que estão em posição de negar aos outros o direito à palavra e os que têm esse direito negado. Para haver diálogo é preciso haver uma reconquista do direito à palavra, ou seja, uma humanização. Nessa educação dialógica e problematizadora, o conhecimento possui significado em si, mas é contextualmente produzido nas lutas contra a opressão. O diálogo pressupõe questionamento da hierarquia do saber do educador sobre o do educando. O professor não é mais aquela pessoa que entra e sabe, e o aluno não sabe nada. Na verdade, eles têm saberes diferentes. Nesse sentido, ambos aprendem nas atividades dialógicas. Não há dificuldades a priorísticas fora das situações concretas de existência dos educandos. O educador é educando e vice-versa, pois são diálogos dialógicos e problematizadores. Dessa forma, o conteúdo escolar não é doação ou imposição, mas a devolução organizada e acrescentada ao povo dos elementos que este lhe entregou de forma não estruturada, ou seja,
povo entrega uma coisa não estruturada, o professor, por meio do debate, da discussão, devolve algo mais estruturado. Agora, nós vamos passar a falar aqui da pedagogia crítico-social dos conteúdos, de Libânio. José Carlos Libânio usa a perspectiva histórico-crítica de Saviani. Ele foi orientando o Saviani no doutorado, tá? Vamos falar um pouquinho aí sobre a pedagogia histórico-crítica, que é a base para a pedagogia crítico-social dos conteúdos. Tá? Então, nessa perspectiva, contrapõe-se tanto aos instrumentais, aos progressivistas, quanto aos enfoques da teoria da correspondência, pois concebem que uma teoria crítica da educação deve ser desenvolvida a partir do ponto de vista dos dominados. Essa pedagogia não se limita a analisar como a escola contribui para a reprodução dos processos de exclusão social, pois analisa como essa escola pode contribuir para a modificação das relações de produção na perspectiva marxista. Assim, o diálogo entre professores e alunos, bem como a valorização dos interesses dos alunos, não pode, tá? Não podem, né, porque são duas coisas, o diálogo e a valorização dos interesses, não podem superar a valorização do diálogo com a cultura acumulada historicamente. O conhecimento escolar ele deve levar em conta a problematização da prática social, mas tais problemas só podem ser equacionados se os alunos se apropriam de instrumentos que os permitam agir, que é conhecimento historicamente construído e conhecimento científico. Né? Todo conhecimento, então, parte da prática social e retorna a ela como aplicação e como superação. Sem esse conhecimento historicamente acumulado e analisado de forma crítica, não há como haver essa superação. Tá? A pedagogia social, crítico-social dos conteúdos, ela questiona a seleção de conteúdos usualmente desenvolvidos na escola. E ela considera esses conteúdos como centrais. A pedagogia crítica social dos conteúdos, o PSC, ou desculpa, PCS, entende que os conteúdos incluem conhecimentos sistematizados, habilidades e hábitos cognitivos, que é o que qualquer perspectiva instrumentalista ou academicista iria incluir, mas também inclui atitudes, convicções e valores. Os conteúdos são selecionados de uma cultura mais ampla, como cultura essencial, transmitida não exclusivamente, mas prioritariamente pela escola. E essa cultura deve garantir ferramentas conceituais para entender e lidar com o mundo, tomar decisões e resolver problemas. Deve garantir ainda que esquemas conceituais que ampliem o universo para além do cotidiano imediato, tá? E deve prover aos alunos capacidade crítica sobre o conteúdo. A pedagogia crítico-social dos conteúdos admite que os conhecimentos são historicamente situados e objetivos, logo não são neutros. Eles são selecionados das ciências e dos modos de ação humana ao longo de múltiplas experiências sociais. Também são aprendidos pelos alunos em um processo de reelaboração das matérias de estudo. Para a PCS, o conhecimento humano é necessário ao desenvolvimento histórico-social e é resultado do confronto humano com o ambiente natural e social para a produção de condições de existência. Os conhecimentos eles devem ser apropriados pelas novas gerações. Ademais, o conhecimento é uma atividade prática objetiva e social orientada para as situações reais e concretas. O professor, nesse contexto, ele busca que o aluno passe de um conhecimento sincrético de sua prática social para um conhecimento sintético. Sincrético é aquele todo misturado, e sintético é aquele de síntese, clarificado, mediados pelo conhecimento historicamente situado. Assim, conhecimentos não são estáticos ou definitivos, pois há uma história com relações socioeconômicas particulares que definem mudanças nos conhecimentos. E aí a gente chega naquele embate, né? Entre a pedagogia histórico-crítica e a educação popular. Fica claro, gente, então, um embate entre essas duas vertentes, a educação popular e a pedagogia crítico-social dos conteúdos, a PCS. A PCS, aqui a sua vez, ela desconfia da relação dialógica sem hierarquia, pois o conhecimento do aluno é sincrético. Eles admitem que a educação popular se aproxima de Dewey, o que estimula o desinteresse pela transmissão de conteúdos sistematizados aos alunos de classes populares. Afirmam ainda que os conhecimentos sistematizados podem ser negligenciados em nome de um processo de conscientização, o que pode prejudicar a possibilidade de visão crítica das classes populares, que depende desses conhecimentos aí para a luta de classes. A educação popular, ela responde à PCS
dizendo que a PCS dá valorização excessiva aos conhecimentos acadêmicos e, com isso, ela cai no risco de separar a transmissão de conhecimento da sua produção. Freire vê uma relação dialética entre essas duas instâncias, a produção e a transmissão. Não há preocupação da educação popular com que o conhecimento ensinado esteja vinculado a alguma forma de inserção dos oprimidos no sistema dominante de relações sociais. Dessa maneira, o conhecimento ele serve para ajudar esses sujeitos ao inserirem eles em atividades coletivas que permitam a participação deles em movimentos sociais que possibilitem a luta por direitos. Tá? Então, o indivíduo, o objetivo dele não é alterar, né, a estrutura social, mas prover a ele condições de que ele faça essa mudança, participando por meio de movimentos sociais. Bom, a gente vê que tem algumas unidades aqui, já finalizando a aula, né? Existem algumas unidades de análise, né, que são utilizadas pelas suas diferentes vertentes. Os saberes dos alunos, os saberes populares, o conhecimento comum e os saberes não legitimados. Conhecimento acadêmico, científico, conhecimentos sistematizados e saberes legitimados. Cada uma dessas abordagens dá uma resposta diferente a esses elementos. Aí nós vamos separar esses embates, né? Será que cabe a gente pensar o currículo como embate entre saberes legitimados e deslegitimados? A gente deve entender o currículo apenas como seleção de conhecimentos? Tá? A gente vai mudar um pouco as perguntas e superar os embates entre os saberes na sequência do nosso curso. Tá? Com respeito ao conhecimento, existem diversas réguas para debater isso. Né? O problema do relativismo contra o universalismo, ou seja, todo conhecimento é particular e todo conhecimento é geral, existe aí um polo, entre esses dois polos, uma relação saudável que pode ser seguida. Tá? No universalismo, o critério de verdade superior é variável. Tá? Os critérios existem diferentes naturezas. Eles podem ser acadêmicos, instrumentais, pragmáticos, científicos, historicamente situados, vinculados à capacidade de libertação humana ou produzir mudanças na estrutura social e econômica. Não há um consenso final entre essas categorias, e é uma disputa de significados teóricos e práticos usados para operar no mundo. Sobre os personagens, são sujeitos que dominam os saberes tomados como legítimos, sujeitos que dominam os saberes legitimados, sujeitos que selecionam os saberes, ou são sujeitos submetidos a uma seleção feita previamente, resistem ou sucumbem a essa seleção. O currículo, portanto, pode ser visto como produto de seleção de saberes. Só colocar aqui minha fonte. Alguns problemas. Ai, caramba. Ainda não ligou aqui. Pronto. Opor saberes sociais com que interpretamos o mundo e os diferentes contextos das práticas sociais de legitimação dos saberes. Não se considera, por exemplo, hibridismo entre esses saberes. E a disputa de produção de significados considera o que consideramos esses termos todos, tá? Então, esse debate aí considera todos esses termos, tá? Outros problemas, a consideração de uma escolha de um único projeto para o currículo que está relacionado a uma categoria de saberes. Consideram-se ainda múltiplas finalidades relacionadas a diferentes saberes que sempre estão em disputa, negociam espaço e possibilidade de significação no currículo. Classificações entre saberes também pressupõem posições fixas na luta política. E esses antagonismos fixos não correspondem à realidade, que é uma problemática enorme. As classificações são construídas em lutas sociais, é uma outra questão também. O que é dominante, dominado, legítimo, não legítimo, científico, não científico? Tá? Não é fácil dizer de antemão. Isso aí vai depender de cada cultura. Tá? Os antagonismos dependem também, né, não só da cultura, mas das lutas políticas nela travada. Essas relações de poder tem uma coisa que a gente precisa saber levar em consideração sempre que elas são dinâmicas. Assim como o currículo. O currículo ele faz parte da própria luta pela produção de significado, a própria luta pela sua legitimação. O currículo, dessa maneira, é produção de cultura.
O currículo como produção cultural está inserido na luta pelos diferentes significados que conferimos ao mundo. Ele não é produto de fora da escola para significar conhecimento legítimo. Ele é parte legitimada da cultura transposta para a escola, mas a própria luta é pela produção de significado. Tá? O currículo é uma luta por produção de significado. Por fim, né, a disputa de produção de significado não se restringe à escola e vincula-se a todo um processo social que tem a escola como locus de poder importante. Né? Você pode ver aí as próprias discussões, por exemplo, sobre o homeschooling. Reflita sobre isso aí. Bom, gente, é isso aí, tá? Eu finalizei essa aula e um forte abraço a todos.